por enquanto segue aquela novela lá do Michael, né? O Michael, a saída dele do Flamengo, lembrando, tem a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita, pouco mais de 46 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. Já trouxemos aqui no Redação, só para o telespectador se lembrar, o Flamengo tem 80%, o Michael e seus representantes 15% e 5% Goiás, de onde ele veio. E aí o que aconteceu, você antecipou aí na abertura do Redação, o Goianésia, que é o time que ele defendia antes de se transferir para o Goiás, notificou o Flamengo. Por quê? Na vinda do Michael para o Flamengo, o Goiás não fez um repasse que deveria ao Goianésia, uma dívida aí de quase 720 mil reais, e o Goianésia, para proteger também os seus interesses, fez essa notificação. O Flamengo recebeu, mas não há o que fazer por enquanto, porque não há confirmação oficial do acerto com o Al Hilal e, portanto, não há também um valor a ser retido. De qualquer forma, o Goiás precisa pagar essa dívida. Já contratou 5 jogadores, ainda está no mercado, mas não pode registrar. E não pode registrar exatamente em função dessa dívida com o Goianésia. A situação está sendo discutida na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, lá da CBF, porque o Goianésia acionou o Goiás. O Goiás, inclusive, protocolou uma proposta de acordo para pagar 30% dessa dívida, de quase 720 mil reais, à vista, e o restante em 6 parcelas. E o Goianésia tem até a próxima segunda-feira para responder, e depois disso a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF vai decidir se vai deferir essa proposta de acordo feita pelo Goiás ou não. De qualquer forma, a situação avançou bastante, o Flamengo quer esse valor na íntegra, então depende do Al Hilal também subir um pouco a proposta, conversar com o Goiás e tentar acertar as partes, porque entre Michael e Flamengo também, em relação aos 15% do Michael, como dissemos ontem, tudo certo, o Michael e seus representantes, eles têm interesse nessa negociação por causa do altíssimo salário que será pago para ele lá, então haveria composição para que o jogador abra mão da sua parte aí em relação ao Flamengo, e a pendência segue sendo aí o Goiás com essa notificação do Goianésia, basicamente protocolar, mas, repito, essa discussão entre Goiás e Goianésia está na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF e caberá a ela, então, decidir a questão, principalmente na semana que vem, que é quando expira o prazo do Goianésia. Barreto. Essa participação do Goianésia e do Goiás acabou esquentando o noticiário em torno do Michael, né, Éboli? Porque se a discussão está tão avançada é porque existe a expectativa de que a venda do Michael vai ser concretizada nos próximos dias. E o Eudes aí tocou, acho que no ponto-chave, né? Quando o staff do jogador, que é como a gente se refere hoje a quem cuida da carreira, antigamente falava um empresário, eventualmente era uma pessoa só, às vezes era da própria família, tinha jogador que se representava, né? Hoje em dia isso está cada vez mais raro, né? Na verdade existe uma empresa cuidando dos destinos do jogador, e quando essa empresa sinaliza que é vantajoso, a sensação que a gente tem é de que o negócio vai acontecer. Está caminhando nesse sentido, né? Tem só que resolver esses 5% aí, são 5% valiosos, né? Que envolvem interesses de outras 2 agremiações. Eu acho que está caminhando nesse sentido do Michael realmente sair do Flamengo. O Flamengo já entende que pode ser que é um bom negócio. E eu entendo a posição do Flamengo, tem alguns torcedores ainda meio reticentes, mas o Michael foi tão bem na última temporada, foi um protagonista. Fato, o Michael em 2021 foi protagonista no Flamengo, foi um titular do Flamengo, não foi apenas uma opção, ele foi um titular, ele jogou mais, muito mais, esteve mais tempo em campo que todos os titulares. Ele e Vitinho, Éboli, os que mais jogaram. Ele e Vitinho, exatamente. Então foram jogadores muito utilizados, importantíssimos na campanha. No Campeonato Brasileiro ele foi um protagonista, brigou pela artilharia, depois o Hulk disparou e ficou como artilheiro da competição, mas ele foi artilheiro do Flamengo. Ele cresceu muito no aspecto tático, acho que aí tem a gente pode atribuir isso também ao trabalho feito pelo Renato. Renato deixou esse legado para o Flamengo, ele conseguiu recuperar alguns jogadores, e o principal deles foi o Michael. O Michael tinha muito ainda, e eu acho que ainda tem a crescer, mas ele tinha muito isso evidente, uma característica meio que de peladeiro, sem muita noção da parte tática, né? Corria muito atrás da bola, ocupava meio que desordenadamente assim, os espaços do campo, mas ele evoluiu.
né? Agora, ele ainda tem uma característica, Barreto, que para mim chancela essa negociação. Ele ainda é um jogador imprevisível. Então, não há nenhuma garantia de que o Michel, de 21, vai se reproduzir em 22 com a camisa do Flamengo, ainda mais agora com um novo treinador. Então, o fato de ele ser imprevisível favorece o Flamengo, adiante de uma boa proposta, realizar essa negociação.